Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 94, chamada Capacete da Esperança, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois comentários sobre alguns trechos contidos nela, e é uma lição muito interessante, muito importante, porque a gente vai falar sobre a importância do nosso pensamento. E Emmanuel começa a lição falando assim: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques de cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfachados sob o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos graves tempos, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com as revelações de perfume e de beleza num jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento como capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Essa lição é uma lição muito importante porque ela fala de um tema que tem muito a ver com o nosso momento de espíritos encarnados, porque nós falamos do pensamento. E o pensamento é uma coisa tão importante, e muitas vezes a gente não dá o devido valor a ele, ou talvez a gente não cuida dele como deveria cuidar. Por quê? E o pensamento ele é tão importante, a gente até comentou isso alguns tempos atrás, e por coincidência ou não, né, a gente até acabou falando um pouco sobre isso no nosso trabalho do domingo passado, acabou em alguns questionamentos surgindo esse tema, e a gente conversou um pouco sobre isso, e o pensamento é uma coisa tão importante, né, que até existe estudos na nossa liga, na Liga Espírita, que uma apostila só sobre o pensamento, de como é importante a gente cuidar, e de como é importante a gente estar prestando atenção nele. Por quê? Porque o pensamento, o nosso pensamento, ele é energia. Como mesmo Emmanuel fala numa lição aqui do Fonte Viva, ele fala que o pensamento, pouco a pouco, ele plasma em torno dos nossos passos aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos pensando. Porque ele é essa fonte criadora. Por ela ser essa fonte criadora, muitas vezes a gente não toma demasiado cuidado com aquilo que nós estamos justamente criando à nossa volta. Porque é tão para nós, às vezes, automático, e às vezes a gente não presta atenção, que a gente está emitindo e recebendo o pensamento a todo tempo. Nós somos como uma antena. Ao mesmo tempo que nós emitimos os nossos pensamentos em relação às outras pessoas, nós também conseguimos captar o pensamento de outras. E aí o que a gente faz com isso é que é a diferença. Muitas vezes a gente não toma cuidado com o pensamento da qual a gente está emitindo ou de qual a gente está recebendo, e a gente absorve aquilo, e não só absorve, começa a alimentar. E aí a gente precisa tomar cuidado com que tipo de pensamento a gente está tomando para nós, o tipo de pensamento que estamos emitindo, o tipo de pensamento que nós estamos absorvendo.
Porque dependendo do tipo de pensamento, ele pode ser um pensamento negativo, e a gente ainda vai alimentar, e isso vai ser a causa de muitos desequilíbrios, e às vezes até doenças no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo material. E justamente isso começou aonde? Num pensamento, da qual a gente não deu muita importância, de qual a gente absorveu e, de repente, por algum motivo dentro de nós, a gente começou a alimentar aquilo, e aquilo depois foi se tornar a causa de desequilíbrio de doenças na nossa vida. Então, preste atenção, prestamos atenção o quanto isso é importante para nós. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque a gente está ali tão assim em volta e tão ocupado com as coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não presta atenção no que a gente está pensando. Mas aí a gente, aos poucos, começa a pensar isso não só uma vez, mas mais vezes durante o dia, ou durante a semana, ou em diversas situações, que aquilo começa a fazer parte realmente da nossa vida. E a gente acredita que aquele pensamento, que aquele julgamento é nosso. E às vezes não era. Então, por isso que a gente precisa estar tomando cuidado com isso. A gente tem uma grande diferença em relação aos espíritos que são desencarnados agora, né? Devido ao nosso cérebro físico, a gente tem a capacidade de mudança de pensamento e de sintonia mais rapidamente, de uma forma praticamente instantânea. Hoje, agora, eu estou pensando numa coisa, mas se de repente meu pensamento pode ir para um outro lugar, para uma outra situação, nesse mesmo momento. E o desencarnado, ele não tem essa facilidade, porque ele já não tem mais o cérebro físico. Então, muitas vezes, ele fica com o último pensamento ali que ele teve ali quando ele estava encarnado. E às vezes, para ele mudar isso, demora muito tempo, às vezes séculos, para ele conseguir fazer essa mudança. Então, a gente tem essa vantagem dessa mudança. Mas por que essa mudança é importante? Porque através desse pensamento que eu emito, que eu vou conseguir, através dessa sintonia, trazer para mim outros tipos de pensamento, ou outros espíritos, ou afinidades em relação à minha vida, em relação à minha volta. Aquilo que eu penso, o tipo de pensamento que eu emito, eu atraio isso para mim. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou atrair o quê? Coisas boas, bons espíritos, situações mais agradáveis na minha vida, pensamentos que vão trazer, que vão me inspirar sentimentos de coragem, de fé, de esperança, de paciência. Se eu imito pensamentos não muito bons, de revolta, de julgamento, de inconformismo com algumas situações, o que eu vou trazer para mim? O que eu vou absorver? Justamente situações e espíritos e pessoas à minha volta que estão pensando que estão nessa sintonia. Então, imagina, e eu sempre dou esse exemplo, né? E é um exemplo, às vezes, tão básico, a gente às vezes não para pensar, quando a gente, por exemplo, está numa fila do banco, numa fila da padaria, numa fila do mercado, de repente trava lá o caixa lá, e aí um da fila começa a reclamar. O que acontece? Todo mundo depois da fila começa a reclamar também. Por quê? Uma pessoa foi lá e emitiu o pensamento, emitiu aquela revolta, aquele inconformismo dele naquele momento, e as outras pessoas foram lá e absorveram aquilo. E isso são em tantas outras situações da nossa vida. E aí a gente, de repente, depois começa a sentir dor de cabeça, dor de estômago, dor na perna, dor em outros lugares, e a gente não sabe de onde aconteceu, de onde começou isso, de onde surgiu isso. E muitas vezes foram de pensamentos, de situações das quais que a gente não estava atento, que a gente não estava prestando atenção, e a gente acabou alimentando isso. Por isso que Emmanuel traz para nós justamente o símbolo do capacete, mas não só o do capacete como proteção, junto dele a esperança. E a gente vai entender um pouco disso durante a lição. Emmanuel ele começa a lição falando assim: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida se situa, a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar de outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques de cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. E isso é muito comum para nós que estamos num planeta de provas e expiações. Como a gente sempre conversa, as provas e expiações estão à nossa volta. E elas fazem parte da nossa vida, visando o nosso desenvolvimento, a nossa melhora como seres eternos que nós somos. Só que muitas dessas provas, dessas expiações, elas são muito dolorosas. E às vezes elas parecem muito maiores do que as nossas próprias forças. E muitas vezes a gente não consegue encontrar a solução para os nossos problemas. Porque como a gente estava falando do pensamento, como às vezes a gente emite o pensamento e a gente não consegue ver o resultado desse pensamento de uma forma imediata, então às vezes a gente não liga para ele.
E muitas vezes a solução do nosso problema, aquilo que nós estamos buscando, a gente não consegue ver de uma forma imediata. Até pelo contrário, muitas vezes parece que a gente está buscando alguma coisa, a solução para o nosso problema, a gente tem um objetivo, e parece que quando a gente mais se esforça para alcançar aquilo, parece que aquilo fica mais distante, não é? Não há situações que às vezes a gente tem a gente tem essa sensação. E aí o que vai acontecer? A gente muitas vezes vai ser assediado através de pensamentos do quê? Do desânimo, da falta de fé, de que eu não vou conseguir, de que eu não sou capaz de realizar esse tipo de trabalho, que isso não vai dar certo, que eu tentei uma vez, não deu certo, então agora também não vai dar. Quantos outros tipos de pensamento como esses a gente não tem? E aí o que a gente faz? A gente absorve esse pensamento, como nós estamos conversando, a gente alimenta isso e a gente acaba o quê? Desistindo do nosso objetivo, desistindo dessa nossa caminhada. Só que aí é uma opção nossa, é um livre-arbítrio. Mas do mesmo jeito que a gente desiste, a gente não só perde tudo que a gente realizou desse trabalho que a gente fez até agora, como a gente não vai conseguir alcançar aquilo que nós estamos buscando. Por isso, e aí entra o que Emmanuel fala sobre o capacete da esperança, porque o que vai nos ajudar nessa proteção, não o que forma, digamos, esse capacete em torno do nosso pensamento, e Emmanuel traz esse símbolo, é justamente a esperança. Por quê? E quando a gente tem esperança de que a gente vai conseguir aquilo que nós estamos buscando, aquilo que a gente quer, a gente desperta em nós outros tipos de pensamento, com eles outros tipos de sentimento. Quando a gente se deixa levar pela esperança, eu desenvolvo mais em mim um pouco mais de coragem, um pouco mais de fé, um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência, um pouco mais de persistência, que são sentimentos e situações da minha vida que vão justamente me ajudar nesses momentos difíceis para que eu não desista desse meu objetivo. Agora é tudo questão de escolha e de como nós estamos prestando atenção nesse nosso pensamento. Se eu me deixo levar por esses pensamentos de desânimo, de falta de esperança, de revolta, inconformismo, dificilmente eu vou chegar a alcançar esse meu objetivo, porque eu vou estar numa sintonia totalmente diferente da espiritualidade do bem e desses bons sentimentos, vou atrair para mim outros tipos de espíritos que pensam exatamente, compartilham dessa revolta, desse inconformismo da qual eu estou nesse momento, né, da qual eu estou sentindo, né, tendo esse sentimento momentâneo. E aí, para eu sair dessa situação e conseguir alcançar esse objetivo, fica muito mais difícil. É mais fácil o quê? Eu desistir. Por isso que a gente tem que ter essa proteção da esperança. A esperança vai ser justamente esse alimento para que nesses momentos mais difíceis a gente não desista. Então, temos que prestar atenção nesse tipo de pensamento e como nós estamos nos protegendo dele. O que nós estamos alimentando? Estamos alimentando mais a nossa esperança, a nossa fé, a nossa coragem, ou a gente está mais alimentando esses pensamentos de desânimo e de inconformismo, de revolta e de muitas vezes que a gente não é capaz de conseguir? É algo para a gente estar refletindo sobre isso. Emmanuel continua a lição falando, raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando impulsos nobres ou neutralizando os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza nos jardins cheios de ramos nus. Isso aqui é uma outra coisa muito importante, um outro sentimento que essa esperança ela nos ajuda a obter, que é justamente a paciência. Por quê? Porque como a gente sempre conversa, e muitas das lições de Emmanuel no Fonte Viva são baseadas nisso, nem tudo acontece de um dia para o outro. Tudo na natureza obedece um espírito de sequência, nada dá saltos, então tudo tem um momento oportuno de acontecer. E muitas vezes a gente não se dá, a gente se deixa levar justamente por esses sentimentos mais negativos, mais pessimistas, né, esses pensamentos mais de ordem mais negativa, porque a gente não, a gente acaba perdendo a esperança de ver alcançar esse nosso objetivo, porque muitas vezes a gente acaba não sabendo ter a paciência necessária para a gente alcançar esse objetivo.
Porque muitas vezes isso não vai acontecer de um dia para o outro. Existe um processo, existe um tempo para aquilo acontecer. Muitas vezes isso não só depende de um tempo da natureza, dos desígnios de Deus, mas às vezes também estão envolvidos nesse processo livre-arbítrio de outras pessoas. Então, muitas vezes é necessário um tempo maior para aquilo tomar forma na nossa vida. E às vezes a gente não tem paciência de saber esperar esse momento e a gente acaba desistindo. Então, a esperança, ela justamente vai nos ajudar a gente despertar essa paciência no quê? Quando a gente acredita que Deus, ele é o nosso Pai, que ele é amor e bondade e misericórdia acima de qualquer coisa, e de que então, assim, ele quer o nosso bem, se eu ainda não conseguir a solução para esse meu problema, ou não conseguir aquele meu objetivo ainda ser alcançado, é porque existe um porquê. É porque talvez agora não seja um momento, existe um processo da qual eu ou outras pessoas ou alguma situação precisa passar para que aquilo depois possa tomar forma no tempo oportuno da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente acaba não se dando conta em relação a isso. E a gente não sabe esperar. E aí, às vezes, ou a gente se deixa levar pela ansiedade e coloca, né, como a gente fala aqui na Terra, troca os pés pelas mãos ali, e a gente acaba muitas vezes tomando decisões precipitadas, da qual a gente vai se arrepender lá na frente, ou a gente desiste. Então, justamente essa esperança e esses bons pensamentos vão me ajudar a compreender esse momento e saber esperar o tempo oportuno das coisas. Se mesmo Jesus disse, buscai e acharei, bater a porta vai se abrir, pedir e obtereis, então por que eu vou duvidar disso? Só que tudo tem o tempo certo e o momento oportuno. O meu trabalho é o quê? É saber esperar esse tempo oportuno e durante esse saber esperar, continuar o meu trabalho. E isso é uma coisa também muito importante, da qual o Emmanuel continua a lição falando sobre isso. Quando ele diz assim, contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda quando o mal transitório estenda raízes em todas as situações. Então, muitas vezes a gente não sabe, não tem esse discernimento de saber esperar. Ou muitas vezes, quando a gente fala esperar, a gente faz o quê? A gente cruza os braços e fica realmente, literalmente, esperando as coisas acontecerem. Aí é que realmente não vai acontecer. O saber esperar é o quê? É a gente continuar o nosso trabalho, a gente persistir, dar o nosso melhor, fazer aquilo que está ao nosso alcance, e sabendo esperar que tudo aquilo que eu estou fazendo para eu ter o resultado disso, ele leva um tempo. Como mesmo no parágrafo anterior, Emmanuel trouxe o exemplo do agricultor, das pessoas que elas plantam ali, que muitas vezes elas começam ali o seu trabalho naquele terreno totalmente vazio, que não existe nada. Mas a esperança que eles têm de verem o trabalho ali dando resultado daquilo depois de alguns meses, no tempo oportuno, começar a dar resultado, né, ou começar as flores ali produzirem os seus resultados, né, ali as plantas, né, ali o trabalho ali que ele está fazendo, começar a lhe dar resultados, essa esperança é que alimenta o trabalho para que ele continue, por mesmo que venha a chuva, a tempestade, que depois ele continue o trabalho dele. E assim também é conosco. Vão vir as dificuldades, vão vir os desafios, mas se eu tenho a certeza de que Deus é comigo, de que eu consigo, que eu sou capaz, se essa situação está na minha vida, que é para o meu aprendizado, é porque sou eu que preciso aprender com isso, e se sou eu que preciso aprender com isso, eu tenho condição de lidar com essa situação da melhor forma, então eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, eu vou dar o meu melhor, mesmo que às vezes eu não veja ainda o resultado daquilo que esteja acontecendo, mas eu vou persistir, eu vou continuar. E aí, aos poucos, as situações, a própria vida vai nos trazer o resultado desse trabalho no momento mais oportuno. O que a gente precisa é saber esperar em Deus, confiar, né, nos seus desígnios e continuar o nosso trabalho, realizando esse trabalho da melhor maneira possível. Caminhando para o final, Emmanuel fala assim, é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca é representada pela atitude inoperante, né, como a gente falou, por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas, situações, em todas as particularidades do seu caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não se define convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, indumentária de luta e esforço defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode agir de demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem.
Então, aqui, para a gente terminar a nossa lição, quando Emmanuel fala do capacete, e é justamente, apesar de ser, a gente ter essa ideia do capacete realmente como um instrumento de luta, né, da qual os cavaleiros, né, se utilizavam quando eles iam para as batalhas, ele tem aqui esse sentido mais de proteção. Por isso mesmo, a gente precisa não só tomar cuidado com o pensamento que a gente recebe ali, estar prestando atenção na qualidade desse pensamento, no resultado, né, o que ele está sugerindo ali para a gente, mas também para a gente tomar cuidado com o que a gente emite, para a gente não agredir a outra pessoa, no sentido de não querer que o nosso pensamento, o nosso julgamento se sobreponha aos das outras pessoas. Cada espírito, né, encarnado ou desencarnado, ele teve a sua vivência, ele tem as suas experiências, e isso faz com que ele tenha os seus julgamentos sobre as coisas da vida à nossa volta. Então, a gente nunca pode impor a nossa verdade em relação a outra pessoa. A gente tem que saber respeitar o momento e o julgamento da outra pessoa, e mesmo que seja um julgamento equivocado ou errado, o máximo que a gente pode fazer é inspirar a pessoa para que ela faça uma reflexão sobre isso, nunca impondo o nosso pensamento. Até porque isso é tão, assim, percebível, às vezes, na gente, que às vezes a gente não está duelando com a pessoa fisicamente, brigando com ela, mas a gente está duelando em pensamento. Às vezes a gente vai dormir, mas o nosso pensamento está lá na outra pessoa, que a pessoa disse lá, sei lá, no trabalho, disse uma coisa que de repente a gente não gostou, ou a gente tem uma opinião contrária a ela, e a gente fica ali no pensamento duelando antes de dormir com a outra pessoa lá, querendo impor a nossa razão, querendo impor a nossa verdade, aquilo que a gente acha certo em relação a outra pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque justamente como a gente está conversando, isso é energia, e a pessoa registra isso lá. Muitas vezes a gente não dá a devida importância a isso. Até mesmo quando a gente escreve hoje, por mais que hoje a gente quase não escreve, é tudo digitado, né? A gente vai lá, manda uma mensagem lá pelo WhatsApp, e-mail para outra pessoa. Quando a gente está ali escrevendo, mesmo no computador, a gente está emitindo ali um pensamento e uma energia. E a pessoa, quando ela abrir aquele e-mail, abrir aquela mensagem no WhatsApp, ela vai registrar o pensamento da qual a gente está emitindo ali. De repente, a gente está escrevendo com um sentimento ali, um pensamento ali não muito, assim, agradável, a pessoa ela vai registrar isso. Talvez ela não entenda o porquê, mas ela vai falar, tem uma coisa estranha aqui nessa mensagem. Então, o que ela quis dizer com isso? As pessoas percebem, e do mesmo jeito que a gente também percebe. Então, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Por isso que a gente tem que estar, saber como a gente emitir esse pensamento melhor, para a gente inspirar as outras pessoas também em bons pensamentos. E, ao mesmo tempo, a gente se proteger disso, para que a gente não absorva esses pensamentos assim mais negativos. Porque, como a gente conversou no começo da nossa lição, é um pouco isso. Se eu estou emitindo pensamentos não muito bons, pessoas, situações, espíritos que compartilham desse pensamento, desse sentimento, eles vão se aproximar de mim. E aí aquilo começa a ter uma força muito maior, às vezes até maior do que as minhas próprias forças, muito maior daquilo que eu imaginava. E começa a se tornar uma coisa uma coisa assim que me leva ao desequilíbrio, uma coisa que eu não consiga lidar bem com aquilo. E aí depois vão surgir doenças, vão surgir situações que vão me levar ao desequilíbrio. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com o tipo de pensamento que a gente está emitindo. Muitas vezes, o pensamento não quer dizer que surgiu da gente. Às vezes, a gente registrou isso porque, de certa forma, a gente tem esse pensamento dentro de nós, a gente tem aquele sentimento. Às vezes, é algo que a gente não esteja trabalhando, mas a gente está ali adormecido. Alguém fala alguma coisa, sugere você, somente já vai pim, e você já vai no pensamento, com o pensamento já vai naquela situação. Tem uma amiga minha que ela é professora e ela frequenta um outro centro espírita, e ela estava contando uma situação dela, que ela estava na sala dos professores, acho que no intervalo, alguma coisa assim, e aí adentrou na sala, acho que não sei se é a superintendente dela, a diretora, alguma coisa assim, um cargo que estava acima dela. E que ali, quando ela adentrou, que ela olhou para ela, veio um pensamento de ciúmes, de inveja, sabe? Da posição que a pessoa tem. Aí ela começou, aí é a diferença. Aí ela começou a pensar, mas por que eu tive esse pensamento? Eu não estava pensando nisso. Por que isso veio, né? Aí ela começou a se perguntar do porquê daquilo. E aí é onde a espiritualidade, quando a gente está aberto a receber, a espiritualidade muitas vezes se aproveita dessas situações para transmitir algum pensamento, algum ensinamento, algo da qual a gente precisa prestar atenção. E aí o mentor dela se aproximou e disse, olha, você não está sozinha na sala. Então quer dizer o quê? Qual foi o aprendizado ali? De que, na verdade, aquele pensamento não era dela. Foi outra pessoa que estava ali naquele mesmo ambiente, que sim emitiu aquele pensamento de inveja, de ciúme, né, pelo cargo da outra pessoa,
E ela, como de certa forma tem aquilo, não de uma forma assim que ela esteja trabalhando, ou de uma forma mais adormecida, ou que esteja de uma forma mais ali dentro dela tranquila, mas ela tem, ela registrou. Então, muitas vezes isso é com a gente também. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com as nossas más tendências, com as nossas falhas. Por mais que elas estejam ali adormecidas, se alguém sugere alguma coisa em relação a isso, para a gente ter força de resistir e mudar isso, é mais difícil. E aí, até para terminar, uma sugestão que tem a ver com o que a gente está conversando, é justamente essa mudança de pensamento. Quando, de repente, a gente tem um sentimento, um pensamento, algo que não é muito bom, que a gente vê que não está trazendo, assim, uma tranquilidade, uma paz dentro da gente, que a gente consiga mudar essa sintonia, que a gente pense em algo, em coisas, em situações que vão nos trazer felicidades. De repente, eu não estou num trabalho e um dia não está legal, tem um pensamento ali não muito bom, que eu penso que quando eu chegar em casa eu vou encontrar minha esposa, vou poder dar um abraço, vou poder dar um beijo nela, que eu vou encontrar os meus filhos, que eu vou poder conversar, vou poder brincar com eles, que eu vou poder cozinhar se eu gosto de cozinhar, se eu vou poder ir para academia, se eu vou poder correr, se eu vou poder jogar videogame, se eu gosto de jogar videogame, sabe? E mudar o pensamento para coisas que vão te trazer bons fluidos, bons pensamentos, boas energias que vão te tranquilizar, que vão te amenizar aquilo que existe dentro de você. Então, são essas situações que a gente precisa prestar atenção. De repente, por algum motivo, a gente sente isso, a gente registra isso, se a gente não consegue ver de onde veio, não importa, mas que a gente mude isso, para que a gente não, depois, não fique com aquilo, não absorva e comece a trabalhar isso como se fosse nosso. Porque a gente começa a alimentar isso com aqueles pensamentos negativos, com as coisas, com as nossas imperfeições que habitam na gente, e aí a situação ela vai se tornar muito pior da qual a gente imagina. Então, que a gente precisa tomar cuidado com essa nossa sintonia, com aquilo que nós estamos pensando. E quando a gente registrar algo que não é muito bom, o mais rapidamente a gente mudar, para a gente ter o benefício dessa mudança, para a gente poder perceber que quando a gente muda, a gente se aproxima mais da espiritualidade do bem, a gente procura ter outros tipos de sentimentos, a vida, as situações por mais difíceis que sejam, a gente consegue lidar melhor com elas, elas se tornam um pouco mais leves do que se a gente se deixar levar pela revolta e muitas vezes pela indignação e não aceitação de situações, a gente acaba tomando para nós outros tipos de influência, outros tipos de sentimentos, e o resultado disso não vai ser muito bom. Então, que a gente possa estar prestando atenção no tipo e na qualidade do pensamento que a gente está emitindo, que a gente está recebendo, e tendo o discernimento de como trabalhar com eles da melhor maneira possível. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês. É um tema muito legal, é um tema muito interessante, tem muito mais coisa que a gente poderia aqui conversar com vocês, mas eu acho que o mais importante, o mais primordial, a gente abordou aqui, que é como a gente pode se proteger desses maus pensamentos, e como a gente pode mudá-los, né, o mais rapidamente possível, para o nosso benefício, para a gente continuar firme na nossa luta, sempre se protegendo com o capacete da esperança e com ele trazendo para nós muita fé, muita esperança, muita coragem e paciência da gente ver alcançar aquilo que nós estamos buscando. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por Deus, que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Que todos tenham uma semana muito abençoada, muito equilibrada, que Deus seja sempre com todos nós. Até lá, então, que Deus abençoe a todos.